Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 95. Ainda sobre o tema, dispondo-nos para servir, focando o serviço litúrgico, o serviço da adoração, não só as boas obras, como o serviço diaconal, mas agora o serviço de culto, de adoração. Vamos relembrar aí Salmo 95, lendo todo o Salmo e meditando nele. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura que farei, Salmo 95, um salmo anônimo que nos convida a louvar e a servir ao Senhor. Diz assim, Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai querido, louvado seja o teu santo nome, pelos teus grandes feitos. Mas principalmente, ó Deus, louvado seja o teu santo nome, por aquilo que o Senhor é. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela exortação que ela nos traz, e ao mesmo tempo pela instrução que ela produz, de modo a nos conduzir a agirmos corretamente diante do Senhor e diante da tua adoração. Nos abençoe nessa noite ainda mais, não só com a leitura da tua palavra que já fizemos, mas com o meditar nela. E que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor assim nos fortaleça e nos use para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Use a minha vida apesar de mim mesmo, Pai. Fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vivemos dias que a adoração a Deus está atrelada a benefícios recebidos ou benefícios que queremos receber. Eu sempre comento aqui uma pesquisa, já é uma pesquisa antiga, mas que aponta para a realidade por que as pessoas buscam a Deus. Essa pesquisa denuncia que cerca de 80% das pessoas que procuram uma igreja procuram para receber algum tipo de benefício. E apenas 20% estão na igreja pela consciência do dever e gratidão a Deus. É muito comum você encontrar as pessoas, enquanto a vida está acontecendo e está tudo bem, as pessoas até, quando você questiona, você está sumido, você não está indo mais na igreja, ou o que está acontecendo? Pastor, eu preciso voltar. É verdade, ó, Deus tem sido tão bom com a gente, preciso voltar. Aí na hora que acontece uma das situações adversas da vida, aí a pessoa fala, meu Deus, tem que voltar mesmo. Ou ficam envergonhadas pelas situações adversas da vida e aí continuam não vindo mais. As pessoas atrelam a responsabilidade do serviço cultico a algum benefício recebido ou a receber, e se porventura não for do jeito que eles querem, eles inclusive cancelam Deus. Essa é a postura. Alguns, inclusive, vêm
com essa perspectiva no coração. Senhor, ó, estou indo à igreja hoje. Vamos ver como será a minha semana. Porque se o Senhor não me abençoar essa semana, ou não responder a minha oração, o Senhor vai para a geladeira, hein? O Senhor vai levar um castigo, hein? O Senhor vai ser desprezado e cancelado, hein? E muitas vezes, irmãos, isso é fruto até da nossa cultura, que foi influenciada pela doutrina da salvação meritória. E nós transportamos isso para Deus. Porque nós olhamos e falamos, se a nossa vida, então, está cheia dos benefícios que estamos procurando a Deus, Deus merece o meu louvor. Se não está sendo a contento, Deus não merece o meu louvor. Só que a palavra do Senhor nos ensina que o princípio da adoração é justamente o contrário disso. Nós não estamos, ou não somos convidados ou convocados a adorar ao Senhor pelo fato de Deus ter dado ou não determinada bênção. Deus não deve ser digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa fidelidade, da nossa consagração, do nosso serviço litúrgico, pelas bênçãos que porventura Ele derrame sobre nós. Irmãos, houveram gerações inteiras de cristãos sinceros e verdadeiros e que passaram por lutas e dificuldades e que provavelmente, humanamente falando, não viam as bênçãos na era presente. E mesmo assim nunca deixaram de servir ao Senhor em espírito e em verdade ou em adoração. Eu quero iniciar o nosso sermão, então, perguntando a você, o que te motiva a adorar a Deus? Como que você tem olhado para o momento litúrgico de culto ao Senhor? Isso tem sido uma obrigação, tem sido um peso, ou tem sido uma troca com Deus? O que tem te motivado a estar na presença dEle? Quando nós olhamos para o contexto do livro dos Salmos, como todos sabem, é um inário, portanto, escrito de uma maneira sapiencial e ao mesmo tempo poética, nós vemos que o teor do livro dos Salmos revela muito sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre os seus atos, sobre a sua vontade para o seu povo. Povo esse que deixa transparecer aqui através dos salmistas, passaram por muitas e muitas dificuldades. O Salmo 95, como eu já disse, no início é um salmo anônimo. Não sabemos quem é o seu autor propriamente, mas que em sua poesia conecta um início motivador a um fim desafiador no que se refere à adoração do nosso Deus. É motivador porque ele começa o salmo, o cântico, falando da grandeza de Deus. Mas ele termina puxando a nossa orelha. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, ao mesmo tempo que é um salmo que nos motiva a celebrar, adorar, engrandecer ao Senhor, também nos desafia a fazermos da maneira que Deus quer. De um modo simples, o Salmo 95 afirma que a nossa adoração deve estar baseada naquilo que Deus é, independentemente daquilo que Deus faz. O princípio, que na verdade está amparado em vários outros momentos das Escrituras, é mesmo que tudo dê errado, Deus é digno da adoração. Como diz Abacuque, se tudo der errado, se não tem mais rebanho, se não tem mais colheita, se não tem mais produção, se o fruto mentiu, deu aquela florada linda, você fala, nossa, esse ano vai ser uma colheita maravilhosa. Na primeira ventania que deu, caiu tudo. Mentiu.
deu uma florada maravilhosa, mas o fruto não vingou. Mesmo que isso aconteça, Abacuque diz, eu louvo ao Senhor, eu me alegro no Senhor, eu engrandeço ao Senhor. Irmãos, as circunstâncias da vida e as situações que nós temos vivido no dia a dia não podem determinar o nosso espírito de adoração. Não é quando está tudo bem na sua vida e tão somente quando está tudo bem na sua vida que você é conduzido a adorar ao Senhor. Mas em todos os momentos, porque a base da adoração não está naquilo que Deus faz ou deixa de fazer. A base da verdadeira adoração está naquilo que Deus é. E é nesse sentido que o Salmo 95, então, nos explica e responde a questão por que devemos adorar ao Senhor e como devemos adorar ao Senhor. Nós vamos dividir nessas duas partes. Primeiramente, os motivos por que devemos adorar a Deus e depois a maneira correta como devemos adorar ao Senhor. Vamos relembrar. Primeiramente, focando nos motivos. Olhando aqui no verso 1, de 1 a 3, você vai encontrar o convite, e na verdade é uma ordem, dizendo, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriolemos com salmos, que trata da maneira. Mas aí no verso 3 ele diz por quê? Por que que você tem que vir cantar ao Senhor? Por que que você tem que celebrar o rochedo da nossa salvação? Por que que você tem que sair ao encontro de Deus com ações de graça? Por que que você tem que vitoriá-lo ou engrandecê-lo com salmos? O verso 3 diz, por que o quê? Porque o Senhor faz a sua vontade. É isso que está escrito aí? Não. Porque o Senhor... Calma. É por isso que você não entende a Bíblia. Você lê assim, ó. Leia pausadamente. Porque o Senhor é. Presta atenção no verbo, irmão. É pequenininho, mas faz toda a diferença. Você virá cantar ao Senhor, celebrar o rochedo, sair ao seu encontro com gratidão, porque o Senhor é. Não é porque o Senhor faz. É óbvio que por aquilo que Ele faz, Ele é digno de adoração, mas se Ele resolver não fazer absolutamente mais nada na sua vida, Ele continua sendo digno do teu culto, da tua adoração, do teu louvor. Então, o primeiro motivo por que você tem que vir é porque Deus é. E Deus é o quê? Aí sim. Porque Deus é, o Senhor é o Deus supremo. E o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. O primeiro motivo que o Salmo te apresenta, portanto, para você louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, é porque Deus, Ele é o Deus absoluto, grandioso, como nós cantamos, o único e verdadeiro Deus. Como também já cantamos. É aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus supremo. Não existe ninguém acima dele. Ele é o grande rei acima de todos. De todas as autoridades. A palavra Deus aqui não aponta tão somente para entidades divinas, mas é a mesma palavra que é traduzida para governador, ou para senhor, ou para autoridade. A ideia é que Deus está acima de qualquer acima de tudo, de todos. Nós vimos no verso 2 que Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é a rocha eterna. Hino que nós vamos cantar ainda no final do nosso culto. Esse rochedo no sentido de que nos sustenta, onde fundamenta a nossa fé. Como o próprio Senhor Jesus diz no ensinamento do Sermão da Montanha.
que aquele que ouve as suas palavras e a pratica é aquele que está fundamentado ou com uma casa alicerçada sobre a rocha e não sobre a areia. Ele é esse nosso fundamento, mas ao mesmo tempo é um rochedo que nos protege por cima. Essa é a visão do Salmo. Um avanço de uma rocha suprema, sólida e permanente que nos provê proteção e ao mesmo tempo funciona como o nosso alicerce, a nossa fundação. Esse é o primeiro motivo que você deve adorar o Senhor. Esse Deus que é rochedo, que é imenso, que é protetor, um Deus supremo, um rei acima de todas as coisas. Não existe outro nome para ser louvado senão o nome do nosso Deus. E nós sabemos, como lemos aqui em João capítulo 1, que esse Deus que estamos tratando é um Deus triuno, onde Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou e é digno da nossa adoração. Deus, Pai, concedeu a Ele o nome que está acima de todo nome. E, portanto, Ele é digno do nosso louvor por aquilo que Ele é. Ah, mas Jesus fez muita coisa, o próprio Deus fez muita coisa. Óbvio, maravilha. Louvado seja Ele por isso. Mas se porventura Deus resolver não fazer absolutamente mais nada, mesmo assim Ele continua sendo digno da minha adoração. Se Ele não responder mais nenhuma das minhas orações, irmãos, Ele continua sendo digno. Se Ele não me curar daquela enfermidade que porventura tem acabado comigo, Ele continua sendo digno. Se as coisas no meu trabalho não estão indo bem e a prosperidade está longe de mim, Ele continua sendo digno. Porque independente daquilo que Ele faz, Ele é o Deus absoluto. E eu sou convocado a adorá-lo porque Ele é. Continuando a leitura, você vai observar aí no verso 5, que diz, dele é o mar, pois Ele o fez, foi Ele que criou. As obras das suas mãos foram os continentes. E aí então nós temos a repetição do convite e da convocação. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Irmãos, o segundo motivo que nós observamos aí, apesar de não ter a expressão porquê, como no verso 3, mas o verso 7 está embutido, também diz que você deve adorar, vir adorar, prostrar, se ajoelhar diante do Senhor que nos criou, porque Ele é. Mais uma vez aí o verbo ser, porque Ele é o quê? O nosso Deus. Ou seja, Ele nos criou. Segundo motivo para adorar ao Senhor é porque Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos fez. Nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Como ele diz, nos ensina através do apóstolo Paulo, né? Deixa eu só voltar aqui. Como ele diz, através do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, em Cristo nós somos reconciliados. Ou como também o apóstolo Paulo, falando a respeito da predestinação, no capítulo 9, diz que nós que não éramos povo, porque somos gentios, fomos alcançados e Ele fez de nós povo seu. Não só na perspectiva salvífica, irmãos, mas nós sabemos que Deus nos criou a todos. Somos todos descendentes de Adão e pesa sobre nós aquilo que Salomão diz em Eclesiastes. Em suma de tudo que tem ouvido, né, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever. Só dos crentes? Não, de todos os homens. E isso é porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Deus, e nós somos simplesmente povo e ovelhas do seu pasto.
Ele te criou. E por isso é digno de todo louvor e de toda a adoração. É isso que o Salmo vai nos apresentar. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, vai dizer o final do verso 6. Esse é o segundo motivo que você deve adorar a Deus. Terceiro motivo, irmãos, a partir do finalzinho do verso 7, com a letra maiúscula em negrito aí, para fazer essa divisão aí, para facilitar a sua leitura, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa terceira parte do Salmo nos apresenta o terceiro motivo, obviamente, para adorarmos a Deus. Não de um modo explícito, como foi o verso 3 e o verso 7. Mas a história nos aponta para o terceiro motivo por que devemos adorar ao Senhor. Porque Ele é um justo juiz. Ele julga a minha postura diante dEle. É por isso que Ele rejeitou aquela geração do deserto, que Ele chama aqui de uma geração, de um povo de coração transviado. Um povo que não conhece os meus caminhos. Ele então julga aqueles que o tentam. É muito comum, talvez você ouvir, principalmente em igrejas neopentecostais, baseado lá em Malaquias, capítulo 3, quando Deus chama o seu povo de ladrão, porque não estava sendo fiéis nos dízimos. E ele diz assim: ponha-me à prova, e vereis que eu vou abrir a porta e a janela do céu, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Lembra disso? Baseado muito nesse texto, algumas igrejas neopentecostais têm ensinado os crentes a colocar Deus à prova, ou a fazer prova com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar tal coisa, eu faço tal coisa para o Senhor. Deus, se o Senhor me der tal emprego, eu vou me consagrar mais a Ti. Senhor, que o Senhor me abençoar ou me curar de determinada coisa, o Senhor pode contar comigo. Ele nos criou, irmãos. Ele é o Deus supremo. Eu não posso pôr Deus à prova, porque eu fui chamado para adorá-lo tão somente por aquilo que Ele é. E Ele é um Deus justo. Se eu apresentar a Ele uma causa injusta, ou se eu falar um voto besta na presença dEle, esse Deus saberá aplicar a sua justiça sobre minha vida. Eu não posso negligenciar o fato de que mesmo sendo um Deus todo-poderoso, o Deus criador, que cuida de nós como ovelhas no seu pasto, o nosso Deus também é o justo juiz. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como diz Paulo em Romanos 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não adianta você colocar Deus contra a parede. Ele continua sendo Deus todo-poderoso, soberano, criador e justo juiz. Se ouvirmos a sua voz, devemos tão somente obedecê-lo. Não colocá-lo à prova. Não questionar os seus métodos. Não questionar a sua soberania. Senhor, mas por que comigo? Isso não cabe. Por mais difícil e complicado que seja a sua vida, você, como alvo da graça de Deus, pesa sobre você adorá-lo em espírito e em verdade, como Jesus nos ensinou. Independentemente das circunstâncias. Tem gente que quando a prova bate a vida, bate a porta da casa dele, ele deixa de adorar ao Senhor. Por que você parou de negar? Deus parou de me abençoar, minha vida ficou muito difícil. A nossa adoração, irmãos,
deve ser motivada por aquilo que Deus é. O Deus absoluto, o Deus criador, o nosso Deus, e o justo juiz. Se tudo der errado, Deus ainda é digno da minha adoração. Nem se for para a gente se vir arrastando. Mas Ele é digno da adoração. Quando nós não compreendemos isso, qualquer motivo na vida é motivo para desprezarmos o culto e a adoração ao Senhor. Isso não pode acontecer. Deus é o Deus absoluto, é o nosso Senhor e é o justo juiz. Os 3 motivos porque você deve adorar ao Senhor. Agora, tratando do modo, da maneira como você deve adorar ao Senhor, que o Salmo também nos apresenta, vamos voltar aqui para o primeiro verso. Devemos adorar esse Deus que é absoluto, esse Deus que é o nosso Deus, o Criador, e que é o justo juiz, mas não podemos fazer de qualquer jeito ou da maneira que nós queremos, mas sim do jeito que Ele mesmo determina. Lembre, é Ele que procura os adoradores. E adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Olhando aqui para os versos iniciais, o verso 1 e 2 de um modo especial, nós vamos encontrar: vinde e cantemos ao Senhor, e aí ele vai falar já do modo. Como? Com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos do seu encontro com o que mais? Qual o outro modo? Com ações de graças. E vitoriemo-lo com salmos. O primeiro modo que eu quero chamar a sua atenção, que o Salmo nos ensina, é que essa adoração ao Deus absoluto, nosso Criador, justo juiz, tem que ser uma adoração com regozijo, júbilo, alegria, com gratidão, com ações de graças. A expressão aqui, vitoriemo-lo, é uma expressão, irmãos, que diz gritos de júbilo. Quando um povo vence, obtém a vitória numa guerra, como que eles fazem? Que bom. É isso? O que é vitoriar? Ou vitoriemo? Ganhamos! Muito bom. É assim que você faz? Você presta lá o concurso, você presta o vestibular, chega no dia bendito, você olha lá e está o seu nome lá. Aí você fala, tá bom. É assim que você expressa a sua vitória? Pensando de uma maneira puramente secular, né? Nós que somos muitas vezes aprisionados a algumas práticas que às vezes até atrapalham a nossa relação com Deus. Tenho certeza que muita gente não veio no culto hoje porque teve final de campeonato. Aí não deu tempo de tomar banho e vir para a igreja. Miserável homem que és. Você que está aí. Que se não veio por causa disso. Mas se ganha o time lá, depois, sei lá, de 200 anos sem ganhar nada, o que você faz? Uhul! É assim? Você se regozija, meu irmão. Você se regozija na presença do Senhor. É lógico que nós vamos ver que tem um contraponto. Esse regozijo não faz eu fazer aqui o bonde do Tigrão. Esse regozijo não faz aqui eu plantar bananeira no culto. Sair gritando e dando soco ao ar. Não. Eu tenho contraponto. Mas eu não posso negligenciar de que a adoração ao Senhor deve ser uma adoração com regozijo. Alegrei-me quando me disseram. Estar na casa do Senhor precisa ser algo que me motive. Algo que me conduza. Apesar de ser um culto racional, irmãos, ele não exclui a minha manifestação de ânimo, de regozijo, de alegria. O culto não é um velório. O culto é uma celebração. Às vezes nós, com medo de chegarmos num extremo, que existem muitos extremos por aí, que devem ser evitados, obviamente, mas com medo de nós tornamos um culto numa perspectiva
de velório. A palavra do Senhor confronta o meu coração, me ensina, e eu não manifesto nenhuma alegria pelo fato de saber que eu estou diante de um Deus que é grandioso, um Deus que é o meu Criador, um Deus que é justo juiz, mas um Deus que me amou, um Deus que estendeu a sua mão de graça, que estendeu a sua mão de vitória, e que eu posso então, em ações de graça e júbilo, vitoriá-lo, exaltá-lo por grande vitória sobre o pecado, sobre a condenação eterna. O culto precisa manifestar essa perspectiva de vitória. A expressão vitoriemo, irmãos, na tradução mais simples possível da expressão é gritemos de alegria. Aí você fala assim, pastor, mas aqui é um salmo, obviamente não está declarando uma prática para fazer no culto. Ninguém vai ficar gritando aqui, obviamente. É um cântico, é uma poesia, mas que expressa o sentimento que tem que estar no seu coração. Um sentimento de extrema felicidade, de extrema alegria, de mais profundo júbilo no seu coração. Tem que dar um friozinho na barriga. O fato de estar na presença de Deus. Segunda maneira, o segundo modo que você tem que louvar ao Senhor, que é o contraponto. Continue aí a leitura, agora no verso de número 6. Vinde, adoremos, é mais a repetição do convite aí, ou da convocação. Vinde, adoremos. E aí ele começa a apresentar expressões que apontam para a segunda maneira. Prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Hoje, ou Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. A segunda maneira, irmãos, que é aqui o contraponto da balança, é um regozijo, uma alegria de vitoriar, de gritar de alegria, de manifestar a minha expressão alegre, de júbilo, de regozijo na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo tem que ser uma postura equilibrada com o fato de reconhecer que eu estou me apresentando diante do Deus que me criou. Que não é o cara lá de cima, que não é o paizinho. Como se fosse alguém que é manipulado. Ele é o Deus soberano, absoluto. Ou como nos diz os versos anteriores, supremo, grande rei acima de todos. Por isso eu vou me prostrar. Por isso eu vou me ajoelhar. Como disse, é uma poesia, não significa expressões que você tem que fazer literal, mas aponta para a inclinação do seu coração. Da mesma forma, você não vai ficar aqui gritando, uhul, uhul, para o Senhor. Você também não vai ficar 50 minutos ajoelhado. Mas aponta a expressão do seu coração. A maneira de adorar com regozijo, com alegria, mas ao mesmo tempo com reverência. Estamos diante daquele que é o Senhor. Apesar de toda alegria e celebração, não podemos esquecer quem Ele é e nos postarmos ou portarmos com humildade e submissão. Por isso, os termos prostrar e ajoelhar. Então, ao mesmo tempo de que eu me apresento a Deus com gratidão e júbilo no meu coração, eu também reconheço que Ele é o Deus acima de todas as coisas, irmãos. E prostro o meu coração diante do Senhor. E me derramo diante desse Deus, reconhecendo que Ele é o único digno de toda adoração. Isso aqui é o que equilibra um culto segundo o padrão que Deus espera de nós. E a terceira maneira, o modo que devemos adorar ao Senhor, está embutido nos versos, final do verso 7 até o 11.
Quando ele diz, se ouvirdes hoje, se ouvirdes a sua voz, qual que é a maneira aí? Não endureçais o coração. Você não pode vir com o coração duro aqui, meu irmão. Tem pessoas que chegam para o culto já com o coração fechado. Não vem adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Se colocam acima de Deus, inclusive. Vem para um culto com o coração trancado. Porque não vem ouvir aquilo que Deus quer. Porque acha que já tem tudo no coração. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de alimento mais. Ele não consegue ouvir a mensagem e ver Deus usando a jumenta de Balaão para expressar a sua vontade. Ou mesmo o jumento que aqui está. Que é só um instrumento nas mãos do Senhor. Ele não vem, porque ele vem já com o coração preparado. Eu já sei de tudo. Eu sei tudo. Eu não preciso ouvir mais. É por isso que, inclusive, conduz pessoas a não desejarem estar mais na presença de Deus no culto. Porque vocês já se colocaram num patamar de que a mensagem de Deus já não é importante para ele. Afinal de contas, ele é o suprassumo da teologia e do conhecimento bíblico. Coração miserável, irmãos, muitas vezes. Insubmisso. Soberbo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Povo obstinado na teimosia. Continue a leitura aí. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ele dá duas situações aqui. A situação que aconteceu em Meribá e no dia de Massá, no deserto. Veja aí, quando os vossos pais fizeram o quê? Me tentaram, pondo-me à prova. É uma postura de apontar o dedo para Deus. Muitas vezes nós vemos na adoração por aí, principalmente igrejas neopentecostais, os pastores ensinando os membros a dizer para Deus assim, eu rejeito, eu não aceito, eu renuncio. O Senhor vai ter que me abençoar. Como se Deus fosse um mordomo, um garçom, um servo e não o Senhor. Igrejas que tentam o Senhor, colocando-o à prova. Verso 10 ainda diz, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus? Ou seja, é uma expressão poética que aponta, eles não me obedecem. Coração está fechado. Coração obstinado, coração duro. Continua seguindo a inclinação do próprio coração e não mais ouve a minha voz. São obstinados, coração transviado. Não conhece os meus caminhos. A terceira maneira para adorar ao Senhor, irmãos, sintetizando aí o final do verso 7 até o verso 11, além do regozijo, ponderado pela reverência, tem que ser abraçado pela obediência. Não endureçais o coração, porque esse povo me tentou, pondo-me à prova, povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, ou seja, não guarda os meus caminhos, não segue as minhas diretrizes. Quando ele refere-se a Massá e Meribá, são palavras que podem ser traduzidas tão somente como provação ou provocação e tentação. Às vezes nós provocamos Deus, irmãos, com a nossa falta de reverência, com a nossa falta de alegria. No deserto. Duas situações lá, Massá, no dia de Massá e Meribá. Você vai encontrar lá no registro de Êxodo, capítulo 17, e também em Números, capítulo 27, lugares onde Israel se rebelou contra Deus.
Lugares que tão somente eles resolveram não dar ouvidos à instrução do Senhor. E a não servir a Deus como deveriam servir, a não confiar em Deus como deveriam confiar. Irmãos, a terceira maneira para você adorar ao Senhor é com obediência. Veja que o final vai dizer assim, final do verso 9. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto o quê? Veja, não é aquilo que Deus faz que motiva a verdadeira adoração. Aquele povo viu as grandes obras do Senhor, os sinais que Deus manifestou no meio deles, retirando-os do Egito. Eles viram as obras de Deus, mas os sinais não são determinantes para a obediência. O que é determinante à obediência, irmãos, é amar a Deus, amar a sua palavra, conhecer os caminhos do Senhor. Esse povo não conhece o caminho do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse que aquele que o ama tem os seus mandamentos e faz o que com esses mandamentos? Os guarda, os pratica. Isso é conhecer o caminho do Senhor, amar o caminho do Senhor. Veja que os feitos de Deus não conduziu esse povo a uma adoração como deveria. Eles viram os meus sinais e mesmo assim, não obstante terem visto as minhas obras, os meus sinais, os meus feitos, eles me tentaram. Nós não precisamos ver manifestação do poder de Deus, irmãos. O simples fato daquilo que Deus é mais do que suficiente para adorá-lo. E para adorá-lo da maneira que Ele mesmo determina. Com regozijo, com reverência e em obediência à sua palavra. Finalizando, a palavra de Deus nos fornece os motivos e o modo como devemos cultuar. Como devemos cultuar ao Senhor nosso Deus. A nossa adoração deve estar baseada muito mais naquilo que Deus é do que naquilo que recebemos dele. Afinal de contas, o que de fato merecemos de Deus? Nós merecemos algo? Nós não merecemos nada. Mas pela sua graça, nós recebemos, a sua graça através da salvação em Cristo Jesus. E isso deve ser mais que suficiente para conduzir-nos a viver uma vida de adoração ao Senhor, mesmo que a minha vida passe por várias provações e tribulações, mesmo que eu esteja no deserto, como era a geração aqui que foi citada. Não importa se você está no deserto. Deus continua sendo digno da sua adoração por aquilo que Ele é. Ele é digno da adoração porque é o único Deus. O único e verdadeiro, como cantamos. Portanto, irmãos, exortados pelo Salmo 95, adoremos ao Senhor em todo tempo, em toda e qualquer circunstância, sabendo que Ele é o nosso Senhor e que nada e ninguém nos separa do seu amor por nós. Como Romanos 8 vai nos dizer, em Cristo Jesus. Por Jesus e em Jesus devemos adorá-lo. Jesus abriu esse novo e vivo caminho, nos dando a salvação, a reconciliação, a justificação. Isso é mais do que suficiente para consagrarmos a nossa vida em adoração ao Senhor. Porque Ele é o Deus absoluto. Porque Ele é o nosso Criador, o nosso Deus. O Elohim. Mas também porque Ele é o justo juiz. E devemos adorá-lo com júbilo, regozijo, mas ao mesmo tempo com reverência. E sempre em obediência. Que Deus assim nos abençoe de modo que possamos nos dispor a servir e no serviço litúrgico, no serviço da adoração, possamos fazer
pelos motivos corretos e do modo correto. Que Deus assim nos abençoe. Amém?